Todos nós vestimos máscaras. Escondemos nossas feridas por trás de sorrisos, camuflamos nossas inseguranças com excesso de confiança e enterramos nossos medos sob camadas de indiferença estudada. Mas o que acontece quando decidimos olhar para o que se esconde nas sombras de nós mesmos? Na penumbra do que tentamos esconder reside um paradoxo fascinante. Nossa maior fragilidade pode ser nossa fonte mais profunda de poder. Aquilo que tememos mostrar ao mundo pode ser exatamente o que nos conecta mais profundamente com os outros e nos liberta das próprias correntes que forjamos ao longo da vida. A vulnerabilidade sombria não é apenas sobre revelar fraquezas. É sobre mergulhar nas águas turvas do nosso interior e reconhecer que, nas profundezas que tanto tememos, existe uma força transformadora esperando para emergir. É compreender que as cicatrizes que escondemos podem ser portais para uma autenticidade radical que poucos têm coragem de abraçar. Este não é um convite para uma exposição ingênua. É um chamado para uma jornada de alquimia pessoal, onde aquilo que consideramos veneno pode se transformar em cura, onde nossas sombras mais densas podem se revelar como fontes inesperadas de luz. Prepare-se para desaprender as defesas que você confundiu com força, para questionar as proteções que, na verdade, tornaram-se suas prisões. Nesta exploração, descobriremos juntos como a vulnerabilidade consciente, aquela que abraça tanto a luz quanto a sombra, pode se tornar a chave mais poderosa para desbloquear não apenas relacionamentos mais profundos, mas uma forma totalmente nova de existir no mundo. Você está pronto para remover suas máscaras e descobrir o poder que se esconde por trás delas? Eles dizem que todos usam máscaras. O ser humano moderno caminha por entre a multidão ocultando suas feridas por trás de sorrisos artificiais, camuflando suas inseguranças com demonstrações calculadas de confiança, enterrando seus medos sob camadas de indiferença estudada. A grande farsa coletiva que a sociedade chama de normalidade. No limiar onde a luz se encontra com as trevas, existe um portal raramente cruzado. Uma passagem que poucos têm coragem de atravessar. Este é o portal da vulnerabilidade sombria, o território inexplorado onde reside o paradoxo mais desconcertante da condição humana, a possibilidade de que aquilo que mais se teme revelar seja precisamente a fonte do poder mais autêntico. Esta noite, a jornada os levará às profundezas das sombras que cada um carrega. Não como um exercício de autoajuda luminoso, mas como uma descida deliberada ao submundo do eu, onde as máscaras se dissolvem e os monstros internos finalmente podem ser observados face a face. Brené Brown, em A Coragem de Ser Imperfeito, apenas arranhou a superfície. O que será revelado aqui é a versão não censurada, a tradução sombria de suas descobertas, a anatomia da vulnerabilidade em sua forma mais crua e transformadora. A armadura que muitos acreditam protegê-los é, na realidade, sua prisão mais eficiente. A sociedade construiu calabouços psicológicos onde as pessoas se encarceram voluntariamente, acreditando estarem seguras. Seguras do julgamento. Seguras da rejeição. Seguras da verdade sobre si mesmas. Brown descobriu em suas pesquisas um padrão perturbador. Quanto mais as pessoas tentam parecer perfeitas, mais profundamente enterram partes essenciais de si mesmas. Quanto mais se esforçam para projetar invulnerabilidade, mais frágeis se tornam por dentro. A fortaleza que constroem ao redor de si mesmas, tijolo por tijolo, eventualmente se torna seu próprio mausoléu. O que poucos percebem é que a invulnerabilidade é uma quimera, uma criatura mitológica composta de partes incompatíveis que jamais poderia existir na realidade. O ser humano foi projetado para sentir, para sangrar, para quebrar. E nessa quebra, paradoxalmente, reside sua maior possibilidade de transcendência. Aqueles que parecem mais fortes são frequentemente os que carregam as máscaras mais pesadas. Observem-nos com atenção suficiente, e perceberão o tremor sutil em suas mãos, o colapso microscópico em seus sorrisos, a quase imperceptível vacilação em suas vozes quando o assunto se aproxima demais de suas feridas não cicatrizadas. O verdadeiro poder não está na ausência de escuridão, mas na capacidade de transformá-la. Na tradição alquímica medieval, a fase conhecida como nigredo, o estágio do enegrecimento, era considerada crucial para a transmutação. Primeiro, a matéria deveria ser reduzida à sua essência mais escura antes que pudesse ser transformada em ouro. A mente humana opera segundo princípios similares. As feridas não reconhecidas infectam silenciosamente o inconsciente, vazando seu veneno em cada decisão, cada relacionamento, cada momento de aparente alegria. Mas quando trazidas deliberadamente à consciência,
quando encaradas com uma curiosidade implacável, essas mesmas feridas podem se tornar fontes de sabedoria inigualável. Brown identificou que as pessoas mais realizadas não eram aquelas que nunca haviam sofrido, mas aquelas que haviam integrado seu sofrimento à sua identidade. Que haviam permitido que suas cicatrizes se tornassem não símbolos de vergonha, mas marcas de iniciação. A vulnerabilidade sombria não é sobre exposição indiscriminada ou catarse emocional descontrolada. É uma prática calculada de revelação estratégica, um exercício de controle paradoxal onde se conquista poder precisamente ao admitir certos tipos de impotência. É a arte de deixar cair certas máscaras enquanto se mantém pleno controle sobre quais aspectos do eu interior serão revelados, quando e para quem. Aqueles que dominam esta arte descobrem uma forma de autenticidade que transcende as noções simplistas de ser você mesmo. Eles não meramente se expõem, eles transformam a exposição em um ato de criação. A necessidade de controle é o combustível que alimenta as máscaras. O medo primitivo de que, caso os outros vissem quem realmente se é por baixo das camadas cuidadosamente construídas, o resultado seria devastador: abandono, ridicularização, exclusão. E assim, controlam-se expressões, palavras, gestos, todo um teatro microscópico de comportamentos projetados para manter a ilusão de invulnerabilidade. O que Brown descobriu, e o que poucos têm coragem de implementar verdadeiramente, é que existe uma liberdade inexplicável em render-se à impossibilidade do controle absoluto. Em reconhecer que, não importa quão meticulosamente a máscara seja moldada, há sempre rachaduras através das quais a verdade vaza. A pergunta então se torna não como posso controlar o que os outros veem, mas o que aconteceria se eu direcionasse toda essa energia desperdiçada em esconder para o ato muito mais poderoso de revelar seletivamente. Os verdadeiros mestres da vulnerabilidade sombria não são vítimas de suas feridas, são alquimistas que transformaram seu trauma em uma forma de magia pessoal, que aprenderam a invocar suas sombras não como espectros aterrorizantes, mas como aliados em sua jornada de autodescoberta. Na cultura japonesa existe o conceito de wabi-sabi, a apreciação da beleza imperfeita, impermanente e incompleta. Vasos deliberadamente rachados e remendados com ouro. Paredes texturizadas com imperfeições intencionais. Uma estética que não apenas aceita, mas celebra as marcas deixadas pelo tempo e pela experiência. O mesmo princípio pode ser aplicado à condição humana. As cicatrizes emocionais, as vulnerabilidades, os fracassos, todos podem ser realinhados não como defeitos a serem escondidos, mas como elementos essenciais de uma beleza mais profunda e complexa. Brown argumenta que a vergonha próspera no segredo. Que as histórias não contadas são como parasitas que drenam energia vital. Mas a revelação dessas histórias, a transformação da vergonha privada em narrativa compartilhada, cria possibilidades de conexão que transcendem as interações superficiais que a maioria das pessoas confunde com intimidade. Os verdadeiramente corajosos não são aqueles que nunca sentem medo, mas aqueles que tremem e, ainda assim, avançam. Da mesma forma, os verdadeiramente poderosos não são aqueles que nunca demonstram vulnerabilidade, mas aqueles que transformaram sua vulnerabilidade em uma forma de poder que poucos compreendem e menos ainda conseguem replicar. Existe um abismo dentro de cada ser humano, um vazio que muitos passam a vida inteira tentando ignorar, preencher ou contornar. A promessa sedutora das máscaras é que elas podem manter esse abismo à distância, escondido dos outros, e mais criticamente, de si mesmos. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir desse abismo, decidissem mergulhar nele deliberadamente? Se, em vez de temer a escuridão em seu interior, começassem a explorá-la com a curiosidade de um arqueólogo descobrindo uma civilização perdida? A vulnerabilidade sombria é este mergulho deliberado. É o reconhecimento de que as máscaras, embora por vezes necessárias, eventualmente cobram um preço exorbitante, em energia, em autenticidade, em possibilidades não realizadas de conexão genuína. A coragem de ser imperfeito oferece um mapa para os primeiros passos dessa jornada. Mas o território além do mapa, a terra incógnita da vulnerabilidade verdadeiramente integrada, permanece largamente inexplorado na psique coletiva. Esta noite, um convite foi estendido. Não para abandonar todas as máscaras de uma vez, isso seria ingênuo e potencialmente perigoso, mas para começar a reconhecê-las como o que realmente são, construções temporárias, ferramentas contingentes, em vez de características fixas da identidade.
E talvez, em momentos estrategicamente escolhidos, com pessoas cuidadosamente selecionadas, permita que uma máscara deslize. Observe o que acontece não apenas na reação dos outros, mas na alquimia interna que ocorre quando partes há muito tempo escondidas finalmente são expostas à luz. A escuridão não é o inimigo da luz. É seu complemento necessário, o contraponto sem o qual a claridade perde seu significado. Da mesma forma, a vulnerabilidade não é o oposto do poder, é sua expressão mais refinada. O portal permanece aberto. A escolha de atravessá-lo, como sempre, permanece inteiramente sua. Israel Marques, 42 anos. Um renomado psicólogo forense que construiu sua carreira estudando os padrões mentais de criminosos complexos. Às quartas-feiras à noite, entretanto, Israel se transforma em Thanatos, o anfitrião mascarado de um exclusivo podcast underground chamado Abismo Interior, um espaço onde ele explora o lado sombrio da psique humana com um pequeno, mas devotado grupo de ouvintes. Externamente, Israel é a imagem da compostura profissional, postura perfeita, trajes impecáveis, expressão calculadamente neutra. Seus colegas o descrevem como brilhantemente opaco, extremamente competente, mas impossível de realmente conhecer. Quando fala sobre as mentes dos outros, seus olhos cinza escuro ganham vida. Quando questionado sobre si mesmo, aqueles mesmos olhos parecem desfocar, como se olhassem através de quem pergunta. Por trás dessa fachada meticulosamente construída, Israel acumula um arquivo secreto, uma coleção de máscaras psicológicas que identificou em seus pacientes e em si mesmo. Não objetos físicos, mas padrões comportamentais detalhadamente documentados, estratégias de ocultação que as pessoas desenvolvem para esconder suas verdadeiras vulnerabilidades. Sua obsessão não é apenas acadêmica, é pessoal. Um trauma de infância o ensinou o poder de esconder-se à vista de todos. A sala de consulta do Dr. Israel Marques era intencionalmente neutra, tons de cinza cuidadosamente selecionados, mobiliário minimalista, iluminação indireta que nunca criava sombras muito pronunciadas. Um espaço projetado para não distrair, para dirigir toda a atenção ao diálogo. Para seus pacientes, era um ambiente terapêutico. Para Israel, era apenas mais uma máscara. Na tarde de terça-feira, uma mulher chamada Diana Mercer entrou em seu consultório. Diferente da maioria dos pacientes encaminhados a ele, Diana não estava ali por ordem judicial ou avaliação forense. Ela pediu a consulta voluntariamente. Doutor Israel, ouvi seu podcast na semana passada. A voz dela era calma, quase musical. O episódio sobre as faces que escondemos de nós mesmos. Eu acredito que podemos ajudar um ao outro. Israel sentiu uma corrente gelada percorrer sua espinha. Seu podcast era anônimo, sua identidade como Thanatos era seu segredo mais bem guardado. Ele mantinha os dois lados de sua vida hermeticamente separados, o respeitado psicólogo forense e o explorador das sombras humanas. Receio que esteja me confundindo com outra pessoa, respondeu com um sorriso estudadamente perplexo. Diana inclinou a cabeça levemente, estudando. Não estou aqui para expô-lo, doutor. Estou aqui porque reconheço um colecionador quando vejo um. Você coleciona máscaras, as estratégias que as pessoas usam para esconder suas verdades. Eu tenho algo que acho que gostaria de adicionar à sua coleção. Ela abriu sua bolsa e removeu um arquivo fino, colocando na mesa entre eles. Na capa havia apenas um símbolo, um círculo com uma linha vertical atravessando. O que é isso? Perguntou Israel, sua curiosidade profissional superando momentaneamente sua cautela. A documentação de um experimento. Um estudo sobre vulnerabilidade induzida que meu falecido marido conduziu durante 10 anos. Ele era psiquiatra também, embora com métodos menos convencionais que os seus. Israel não tocou no arquivo, mas seu olhar estava fixo nele. Por que me trazer isso? Porque o experimento deu certo, Diana respondeu. Tão bem que ele acabou se tornando sua própria cobaia. E agora preciso de alguém que entenda o suficiente sobre máscaras para me ajudar a encontrá-lo. Seu marido falecido. Sim, Martin está vivo, Dr. Marques. Mas ele não é mais Martin. Ele abandonou aquela identidade como uma cobra descarta sua pele. Agora ele está vivendo como outra pessoa, usando o que aprendeu para se tornar alguém completamente novo. Israel observou Diana cuidadosamente,
procurando sinais reveladores de delírio ou fantasia. Não encontrou nenhum. Ao invés disso, viu algo que o intrigou profundamente: uma mulher que parecia não estar usando máscara alguma. Na privacidade de seu apartamento, Israel examinou o arquivo de Diana. O protocolo espelho, como Martin Mercer o chamava, era uma metodologia para desconstruir e reconstruir a personalidade. Não através de lavagem cerebral ou técnicas coercitivas, mas através de um processo gradual de desmontagem das defesas psicológicas. As anotações detalhavam um processo em 3 fases. Fase 1. Refração. O sujeito identificava sistematicamente cada máscara que usava em diferentes contextos sociais, catalogando respostas automáticas, expressões faciais ensaiadas e narrativas defensivas. Fase 2. Fragmentação. Através de exercícios específicos, o sujeito deliberadamente quebrava cada máscara, expondo-se a situações onde as defesas habituais não funcionariam, forçando-se a responder autenticamente. Fase 3. Reconstrução. Usando os fragmentos das antigas máscaras, o sujeito construía uma nova identidade, não uma falsificação, mas uma expressão mais integrada e autêntica de seu eu interior. As notas terminavam abruptamente após Martin iniciar a terceira fase em si mesmo. A última entrada, escrita em uma caligrafia visivelmente diferente das anteriores, dizia apenas: agora entendo que não havia um eu verdadeiro esperando para ser descoberto. Havia apenas possibilidade. Na noite seguinte, Israel gravou seu podcast como Thanatos, desta vez sobre o conceito de identidade como uma ficção consensual. Não mencionou o protocolo espelho diretamente, mas explorou suas implicações. No final da transmissão, desviou de seu roteiro habitual. Este é Thanatos, perguntando: se você pudesse descartar quem você é e se tornar quem você realmente deseja ser, qual seria o custo? E mais importante, você pagaria? Minutos depois de encerrar a transmissão, recebeu um e-mail anônimo contendo apenas uma linha: alguns já pagaram. Venha ver os resultados. Amanhã, 19 horas, Galeria Labirinto. A Galeria Labirinto ficava em um antigo armazém convertido, em uma área da cidade que estava meio caminho entre gentrificação e abandono. A exposição não tinha título visível, apenas o mesmo símbolo que estava no arquivo de Diana, um círculo cortado por uma linha vertical. Israel chegou às 19h05, deliberadamente alguns minutos atrasado. A galeria estava moderadamente cheia, talvez 30 pessoas circulando em pequenos grupos, observando o que parecia ser retratos fotográficos em grande formato. Quando se aproximou do primeiro, percebeu que não eram fotografias simples, mas dípticos, 2 retratos lado a lado do mesmo indivíduo, com uma lista de texto entre eles. Antes e depois, disse uma voz ao seu lado. Diana Mercer ofereceu-lhe uma taça de vinho tinto. Ou talvez mais precisamente, máscara e face. Israel estudou o díptico à sua frente. O retrato da esquerda mostrava um homem de meia-idade com expressão severa, em um terno conservador. O da direita mostrava alguém que compartilhava as mesmas características físicas básicas, mas que parecia uma pessoa inteiramente diferente. Cabelos mais longos com mechas coloridas, um sorriso que chegava aos olhos, postura relaxada. Entre as imagens, uma lista. Nome: Robert Keller agora. Ash Keller. Máscara: executivo financeiro implacável. Sacrifício: status social, riqueza material, relacionamentos baseados em poder. Ganho: autenticidade criativa, liberdade de expressão, conexões genuínas. Nota: não me arrependo do que perdi. Era tudo parte da máscara. Estes são todos. Israel começou. Participantes voluntários no protocolo espelho, Diana confirmou. 15 ao todo, além de Martin. Pessoas que decidiram que suas vidas eram construções que não serviam mais ao seu ser autêntico. Enquanto percorriam a galeria, um padrão emergiu. Cada participante havia identificado uma máscara primária que dominava sua vida: o executivo implacável, a mãe perfeita, o filantropo público, o acadêmico brilhante. Cada um havia passado pelo processo de desconstruir essa identidade e reconstruir algo novo. Alguns haviam feito mudanças externas dramáticas. Outros pareciam fisicamente similares, mas algo fundamental havia mudado em seus olhos, em suas expressões. Todos relatavam uma sensação de libertação, misturada com a dor da perda. No final da galeria, um último díptico aguardava, maior que os outros, iluminado dramaticamente.
Israel reconheceu Martin Mercer na imagem da esquerda, um homem de expressão austera com olhos intensos, segurando um bloco de anotações. A imagem da direita mostrava alguém com os mesmos traços básicos, mas transformado, cabelos diferentes, postura alterada e, mais importante, um olhar completamente novo. A placa entre as imagens estava em branco. Ele não deixou uma nota? Perguntou Israel. Martin acredita que sua transformação ainda não está completa, respondeu Diana. Ele está aqui esta noite, observando, estudando as reações, circulando entre nós como uma nova criação. Israel olhou ao redor da galeria, analisando cada rosto, tentando identificar o homem que poderia ter sido Martin Mercer. Por que me trazer aqui? Por que me mostrar tudo isso? Diana sorriu, um gesto que parecia simultaneamente triste e satisfeito. Porque você tem a coleção mais impressionante de máscaras que já vi, Dr. Marques. Israel, o psicólogo respeitado. Thanatos, o explorador do abismo. E quantas outras que nem eu conheço. Martin acredita que você seria o candidato perfeito para a próxima fase do protocolo. A próxima fase? Vulnerabilidade sombria em escala social. Não apenas indivíduos transformando a si mesmos, mas criando espaços onde outros possam fazer o mesmo. Comunidades inteiras praticando autenticidade radical. Ela deu um passo em sua direção, baixando a voz. Pense nas implicações. Um mundo onde as pessoas não gastam energia mantendo fachadas. Onde a vergonha perde seu poder porque os segredos são deliberadamente expostos e integrados. Onde a vulnerabilidade não é fraqueza, mas poder. No bolso de Ezra, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Quando a verificou, viu apenas uma linha. A decisão é sua, colecionador. Juntar-se a nós ou observar de longe. M. Israel levantou os olhos, percorrendo a galeria novamente. Quantos daqueles rostos eram participantes do experimento? Quantos eram versões reconstruídas de outras pessoas? E mais importante, era possível que alguém como ele, que havia construído toda uma vida em camadas de identidades cuidadosamente gerenciadas, pudesse se submeter a uma desconstrução tão completa? A resposta veio em forma de outra pergunta, surgindo das profundezas de sua mente. O que restaria de Israel Marques se todas as suas máscaras fossem removidas? Haveria alguém ali, no núcleo? Diana pareceu ler seus pensamentos. O abismo que você explora em seu podcast, Dr. Marques. Martin descobriu algo importante sobre ele. Não é um vazio. É um portal. 3 semanas depois da exposição na galeria, Israel se encontrou diante de seu microfone, pronto para gravar mais um episódio como Thanatos. Esta seria sua última transmissão, não que seus ouvintes soubessem disso. Boa noite, exploradores do abismo, começou, sua voz mais profunda e ressonante sob a persona de Thanatos. Esta noite, gostaria de propor um experimento coletivo. Um exercício em vulnerabilidade sombria. Israel explicou o conceito de máscaras psicológicas, não como metáfora abstrata, mas como ferramentas concretas que todos utilizam. Descreveu, sem mencionar o protocolo espelho pelo nome, o processo de identificar conscientemente estas máscaras, de catalogar as situações que as ativam, as emoções que elas escondem. Durante as próximas 4 semanas, vou me submeter a este processo de desmontagem. Cada camada que removo, compartilharei com vocês. Não como performance, mas como documentação. Como testemunho. Ele fez uma pausa, sabendo que em algum lugar, Martin Mercer, ou quem quer que ele fosse agora, provavelmente estava ouvindo. Começo com esta primeira desconstrução. Thanatos não é meu único nome. Tenho outro rosto, outra vida. Sou um profissional respeitado no campo da psicologia forense. Tenho publicações, prêmios, uma reputação construída sobre a aparência de controle absoluto e objetividade clínica. Seu coração acelerou enquanto cruzava esta primeira linha. Não havia mencionado seu nome real, mas este pequeno ato de expor a existência de sua vida dupla já era uma forma de vulnerabilidade que nunca havia permitido antes. Mas esta noite, quero explorar uma questão que nunca abordei, nem como Thanatos, nem como meu outro eu. Por que precisamos de máscaras para começar? Qual é a ferida original que nos faz temer sermos vistos completamente? Enquanto falava, Israel abriu o caderno que Diana havia lhe entregado.
o diário pessoal de Martin documentando sua própria jornada através do protocolo espelho. Na primeira página, uma citação de Brené Brown havia sido destacada. A vulnerabilidade é a essência do medo, do risco e da incerteza emocional. É também o berço do amor, da criatividade, da pertença e da alegria. Ao lado, Martin havia escrito: não é suficiente entender isto intelectualmente. É preciso encarnar esta verdade. E isso requer sacrifício. Israel continuou sua transmissão, guiando seus ouvintes através do primeiro estágio de reconhecimento da máscara. No final, deixou-lhes um desafio. Identifique sua máscara mais preciosa. Aquela que você acredita ser essencial para sua sobrevivência social ou emocional. Pergunte-se: o que aconteceria se você a deixasse cair, mesmo que apenas por um momento, com uma única pessoa de confiança? Qual seria o pior resultado possível? E mais importante, qual poderia ser a libertação? Após encerrar a transmissão, Israel recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A primeira fissura foi criada. O espelho começou a rachar. Estamos observando, colecionador. Estamos esperando. Israel fechou os olhos e respirou profundamente. O protocolo havia começado. Não havia como saber quem ele seria quando terminasse, ou se algo chamado Israel Marques ainda existiria. A ideia era simultaneamente aterrorizante e estranhamente libertadora. Abrindo o caderno de Martin novamente, virou para a última página, onde encontrou uma única linha que parecia dirigida especificamente a ele. O verdadeiro colecionador de máscaras eventualmente percebe a verdade. Não é ele quem coleciona as máscaras. São as máscaras que o colecionam. A sala de espera estava tranquila quando a recepcionista chamou o próximo paciente. Uma mulher de meia-idade entrou no consultório e encontrou uma pessoa que não era exatamente Israel Marques, mas também não era completamente diferente dele. Olá, disse a terapeuta, estendendo a mão. Meu nome é Thea Deveraux. Acredito que você foi encaminhada pelo Dr. Martin Mercer. A mulher assentiu, um pouco confusa. Sim, ele disse que você poderia me ajudar com o processo de me redescobrir. Thea, anteriormente conhecida como Ezra, anteriormente conhecida como Thanatos, sorriu com uma autenticidade que seus antigos clientes teriam achado irreconhecível. É um processo fascinante, respondeu. E começa com uma simples pergunta: quais são as máscaras que você acredita que precisa para sobreviver neste mundo? Em sua mesa, um pequeno símbolo, um círculo cortado por uma linha vertical, estava discretamente gravado na borda. Não como uma marca de culto ou sociedade secreta, mas como um lembrete. A linha que separa quem somos de quem poderíamos ser é mais fina e mais ultrapassável do que jamais imaginamos. Underline, 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 underline. Em algum lugar da cidade, o podcast Abismo Interior continuava, agora com um novo anfitrião que se identificava simplesmente como o Observador. Sua voz era diferente, mas a mensagem central permanecia. Nas sombras que mais tememos confrontar reside o potencial para nossa maior transformação. E em galerias discretas, em consultórios específicos, em espaços online protegidos, o protocolo espelho continuava a se espalhar, não como uma conspiração, mas como um convite. Um convite para encarar o abismo da vulnerabilidade e descobrir que, ao contrário do que sempre se temeu, havia algo esperando do outro lado. Não o vazio, mas possibilidade.